Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Amém? Queridos, lição 6, lição hoje fala sobre expressando palavras honestas. Uma lição muito importante porque ela vai versar sobre aquilo que falamos e principalmente no dia a dia. Lembre-se que o ser cristão não é simplesmente dentro dos muros da igreja, da sua congregação. O ser cristão ele vai além dos muros. É o seu dia a dia, é como você se comporta no seu trabalho, como você negocia com as pessoas, como você se relaciona com as pessoas e as suas amizades, as rodas que você anda e os grupos de trabalho que você faz, sua faculdade, seu colégio, seu curso. Isso é o que vai pesar na vida cristã, é o seu dia a dia. Essa lição ela é maravilhosa porque ela vai tratar de caráter, tá? Ela vai versar unicamente sobre o caráter cristão. E hoje nós iremos falar sobre aquilo que a gente fala, tá? Principalmente juramentos, o poder da sua palavra. Você tem que versar que o que você fala tem uma autoridade no mundo espiritual. Amém, queridos? Antes de eu deixar a lição na lateral, eu peço aos irmãos que nos ajudem a monetizar esse tutorial. O nosso canal ele é muito novo e eu sei que a gente tem uma grande batalha, uma grande luta pela frente, mas eu aprovo ao eterno, né? Nós estarmos aqui nesse dia a dia, nessa batalha, e sabemos e estendemos pela fé que daqui a um ano, isso se o Senhor daqui para lá, algo não acontecer de extraordinário no mundo, ou a igreja não for arrebatada, ou não partir dessa para a eternidade, daqui a um ano eu vejo pela fé que esse canal ele estará grande. Eu declaro isso, tá? Eu libero essa palavra aí no universo, que eu sei que daqui a um ano esse canal vai estar muito grande. Então coopera com a gente, acompanha nosso crescimento, se inscreve, deixa like. Eu tenho certeza que o Eterno irá abençoar essa semente que você está lançando. Irmãos, eu vou deixar na lateral a lição, tá rolando, lição 6, lição que fala expressando palavras honestas. Então vamos para o textuário. O textuário diz: seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, porque o que passa disso é procedência maligna. Mateus, capítulo 5, verso 37. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. Isso aqui é o verdadeiro não prometa, feche a boca, faça, mas não prometa nada. É a mesma coisa quando você já notou que sempre quando chega no romper do final do ano, as pessoas costumam fazer muitas suas promessas, não está rompendo um ano para o outro, as pessoas costumam dizer, olha, assim que romper o ano em janeiro, eu vou comprar um tênis, eu vou colocar meu tênis e eu vou começar a fazer a caminhada. Ah, eu vou começar a fazer academia. Ah, eu vou começar a fazer dieta. Gente, não abre a boca para falar, para prometer nada. Sabe por quê? Você não é cobrado por aquilo que você não fala, você é cobrado por aquilo que você fala. Se você abre a boca numa roda de familiares para dizer que vai correr, vai começar a correr no ano que vem, você vai começar com um jejum, com a academia, e se você não faz, as pessoas têm a sua palavra como nada. Se você quiser, isso aí só fala e não cumpre. Então por quê? Porque no decorrer do caminho, até o querer e o desejar, ele é nobre. Mas esse querer e esse desejar, você tem que guardar para você. E é na ação do fazer que você vai mostrar, olha, eu prometi para mim mesmo ano passado que eu ia começar a correr, andar, academia, sei lá, dieta, o que você prometeu. E eu estou fazendo, na minha pouca força. Então, as pessoas irão ver, através das suas ações, que você começou a fazer uma atividade diferente. Aí, óbvio, se você quiser comentar, você dizer que você prometeu para você, é uma outra coisa. As pessoas vão olhar para você e vão admirar a sua força de vontade. Agora, a partir do momento que você abre a boca para prometer e não cumprir, você fica com uma fama de mentiroso, de mentirosa. Você fica com a fama de uma pessoa que não tem palavras. Então, muito cuidado, porque por mais que você queira, situações adversas podem fazer com que aquilo que você queira fazer não seja. Isso aconteceu com Paulo, irmãos. Paulo aconteceu por diversas vezes. Paulo ele promete para a igreja A, para a igreja B, fazer uma viagem para os teus irmãos, e
a palavra fala que Satanás age, né, de modo que o impede dele ir para determinada cidade. Então, dentro daquelas cidades que Paulo prometeu, alguns irmãos começou uns murmurinhos, né? Falar, Paulo não tem palavras, Paulo promete no cumpre. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado que situações maior até, né, até o próprio Deus, até o próprio Espírito Santo, tá? Por diversas vezes Paulo diz: eu queria ir para a direita, o Senhor me conduziu para a esquerda. Eu queria ir para frente, o Senhor me conduziu para trás. Então, irmãos, a direção de Deus para mim, para a sua vida, que a gente pode querer uma coisa, mas o Eterno pode querer outra. Então, muito cuidado com o que você está abrindo a boca. Não prometa nada, não abra a boca para prometer absolutamente nada. Ok? Faça, mas não prometam. Porque com isso os irmãos estão fundamentando a sua palavra. Leitura bíblica em classe, Mateus 5, 33 a 37, diz assim: outro sim, visto que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Não jura. Está escrito em Eclesiastes, eu não me lembro agora se é o capítulo 5, acho que é o capítulo 5, versículo 6. Não faça voto que você não possa cumprir, é uma outra situação, principalmente para Deus ou para seus filhos. Não faz voto que você não possa cumprir. Se você quer fazer alguma coisa, diga: olha, na medida que eu puder eu faço, mas nesse momento eu não tenho como comprometer. É muito melhor que você não se comprometeu verbalmente, porque até para Deus, não faça voto que você não possa cumprir. Não faz. Faz como aquele homem, quando Jesus perguntou: você crê? E ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Seja sincero, tá? O Eterno ama isso, a sinceridade. O 34. Eu, porém, vos digo que qualquer de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. 35. Nem pela terra, porque é os escabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes contar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, se ensina ou não, porque o que passa disso é procedência maligna, tá? É procedência do maligno. Então, muito cuidado com o que você está prometendo, com o que você está falando. Sua palavra tem que ser sim, a pessoa não é obrigada a acreditar. Você vai tratar de um negócio, vou resumir aqui a lição, você vai tratar de um negócio. Então, gente, se a pessoa não está acreditando na tua palavra, coloca no papel. Coloca no papel, ó, vamos para um cartório, vamos colocar no papel. Vamos chamar 2 testemunhas. Ok? Isso eu estou falando de negócios, tá? De negócio, estou falando de negócio. Se você deve alguma coisa a alguém e essa pessoa está exigindo que você pague, que no momento você não está podendo, abra a sua boca e seja sincera. Olha, no momento eu não posso te pagar, mas eu vou te pagar. Para mim é uma questão de honra. Então abra a boca e seja sincero. Porque do outro lado, a pessoa que você está devendo, algo do gênero, o que ela muitas vezes ela quer escutar é que você tem um compromisso de pagá-la. Então a pessoa do outro lado, ela vai talvez se conformar. Pode a pessoa na maldade pegar suas palavras, dependendo de você estar colocando elas, e usar contra você, muitas vezes no tribunal, seja lá do gênero. Mas, gente, o fato de você ser sincero com alguém e saber conversar, a pessoa do outro lado vai te entender. Então tenha sabedoria. Você não tem sabedoria, Tiago 1,5, peça ao Eterno que lhe dá. Ele não deixa de dar sabedoria a quem não pede. Tranquilos? Palavra-chave dessa lição é palavra, para pensar que a sua palavra ela tem que ter autoridade, você não precisa estar jurando por tudo. E em resumo da lição, tá, irmãos? Ela vai falar sobre o que a gente fala pode nos condenar. Olha a introdução dessa lição. Os juramentos sempre tiveram presentes na sociedade, sempre, certo? Desde os tempos remotos e também nos tempos atuais. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de 2 tipos, aqueles feitos por Deus e os que são feitos, obviamente, pelos homens. Quando Jesus ensina que nosso falar seja se ensina ou não, porque que passar disso é procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano e evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, faremos como o mestre ensinou
Porque os homens deveriam ser transparentes e honestos no seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade dos seus membros elimina o uso de juramento. Queridos, olha para cá. Quando uma pessoa ela tem muita necessidade, isso aqui é uma sabedoria, certo? Que muitos de vocês já sabem, mas que é sempre bom estar relembrando. Sempre que uma pessoa ela tem muita necessidade de jurar, é porque ela costumeiramente, dentro dela, nem ela acredita na palavra dela. Eu estou sendo sincero que eu estou falando para os irmãos, tá? Quando uma pessoa, ela costumeiramente, eu não estou falando aleatoriamente, uma vez perdida, mas sempre que alguém fala, alguém diz, não, eu juro, não, é isso mesmo, eu juro, eu prometo, demais, além do extrapolado demais, exagerado, é porque dentro dessa pessoa, essa pessoa ela tem uma frustração, nem ela acredita no que ela está falando. Em outras lições anteriores, nós estudamos que nós conhecemos as árvores pelos frutos, pelas ações. Então você percebe quando a pessoa ela mente ou ela fala a verdade. Principalmente se você tem uma convivência. Se você não tem uma convivência com a pessoa, rapaz, procura colocar as palavras em papel, num papel, algo do gênero, algo que te resguarde, tá? Chama uma testemunha, chama duas, porque você não conhece a pessoa. Como é que você vai fazer um negócio de boca com alguém que você não conhece? Aqui naquela época, os negócios eram feitos de boca quando você conhecia a pessoa. Porque era no dia a dia, era no natural, você já tinha uma convivência com aquela pessoa, você já sabia da procedência dela, do caráter dela. Então isso já era notório. Então quando a pessoa abria a boca para dizer assim, olha, eu prometo que eu vou fazer, só o simples fato da pessoa já prometer, pelos frutos, né, pela honestidade, pelo dia a dia, as pessoas confiavam. Hoje em dia, muitas pessoas maldosamente pegaram isso. Não, elas já começam a se apresentar para você como uma pessoa honesta, a pessoa que fala a verdade. Olha, irmãos, entenda uma coisa. Quando uma pessoa ela expressa muito, não, confia em mim, eu falo a verdade, eu sou uma pessoa de Deus, ela quer expressar demais com palavras. Estou falando de pessoas que você está conhecendo agora, tá? Pessoas do dia a dia, obviamente, você vai conhecer pelas ações e pelos frutos. Quando você vê a pessoa expondo demais a verdade dela, que ela fala a verdade, que ela tem necessidade de dizer isso, desconfie, tá? Seja simples como as pombas, mas seja prudente como as serpentes. O que a lição está falando é sobre o seu caráter, que você tem que ter uma linguagem só. Ou é sim ou é não. Não pode ter duas. Ah, mais ou menos. Não existe o em cima do muro. Ou você faz ou você não faz, tá? Ah, Renato, mas você acabou de falar que você disse que se não conseguir fazer algo na questão da promessa, quando der, não é ficar em cima do muro? Sim, também é. Mas nesse caso específico, eu estou falando assim, quando você promete algo para o seu filho, não prometa demais as coisas para o seu filho que você não possa cumprir. Eu estou versando o sim ou não quando você vai se tratar de negócios, coisas sérias que eu falo assim, você está negociando a compra de um bem, você está negociando um trabalho, você está negociando um contrato, você está negociando algo que pode comprometer você juridicamente. Aí tem que ser, meu amigo, ou sim ou não. Porque o que passar disso, você pode se dar mal. Ok? É procedência maligna. Aí você está armando a pessoa do outro lado contra você. Ok? Então o fato de você dizer, olha, eu vou honrar meu compromisso, mas nesse momento eu estou desprovido de condição de honrar. Aí você está falando a verdade. Mas você está afirmando que você vai honrar. Você está no sim. Você não está em cima do muro. Em cima do muro é você dizer, olha, talvez eu possa te ajudar. Talvez eu possa fazer. E não é assim, tá, irmãos? Você tem que falar uma palavra firme. Olha, eu vou fazer. Mas nesse momento não dá. Ok? Então você afirmou, só que a condição do momento não te permite você fazer algo. Então aprenda essa sabedoria. Aprenda que o seu falar, ele tem que ser sim ou não. Não pode passar disso. Tranquilo, queridos? Então a lição, ela vai versar isso.
não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Ela vai dar uma explicação sobre o céu, sobre as leis dos juramentos, que isso já foi previsto lá em Números, tá? Lá na Torá escrita, tá? Na nossa Torá escrita, que tá... Torá, gente, para quem não sabe, são 5 livros primeiros da Bíblia. Você pode chamar também de Pentateucos, tá? Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É lá em Números que é tratado mais sobre essa questão dos juramentos. Deuteronômio também trata, tá? Deuteronômio 19, 16, capítulo 19, versículo 16 e 19 também trata. Então, muito cuidado. Números, lá no capítulo 30, no versículo 12, vai falar especificamente sobre o juramento. Então, muito cuidado sobre essa questão do juramento. Lá na Torá escrita, certo? Na Torá escrita, ela já vinha falando. Aí você diz assim, presbítero Renato, por que você está falando de Torá escrita? Porque também, irmãos, existe a Torá oral, tá? Torá oral hoje é o Talmud dos judeus, ok? Que foi escrito por um rabino agora recentemente, mas era passado por gerações de pai para filho a explicação da Torá escrita, que são os 5 livros primeiros da nossa Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Vamos lá. O subtópico 2 fala o propósito da lei do juramento. Havia um propósito, certo? Que era você fechar o negócio, você honrar, você chamar 2 testemunhas ali e deixar, como é que eu posso dizer para os irmãos, alicerçado que aquele determinado contrato, juramento, iria ser cumprido. Lembrando que naquela época eles escreviam em pele de couro, não era comum papiro, papel, tá? Então, muitas coisas eram feitas na base da confiança. Obviamente, a confiança ela se fazia, como eu falei anteriormente, se você conhecia, né, o caráter da pessoa, ou se você tivesse como achar a pessoa. Era assim que era feito os negócios na antiguidade, certo? Não jurei nem pelo céu nem pela terra. Ele dá uma explicação que céu é o trono, terra é um banquinho para colocar os pés de Deus, como está escrito lá em Naum 1:3, tá? Para os irmãos que quiserem tomar essa leitura. Amém? Então, resumindo isso aqui, a sinopse de o seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm um peso de verdade. Então, você tem que dizer, olha, você não é obrigado a acreditar em mim. Mas é isso aqui que eu estou falando. Ok? Não quer acreditar, chama 2 testemunhas, vamos colocar no papel. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Ok? Não precisa jurar. Quem jura demais tem a necessidade, como eu falei, tem a necessidade de se aprovar. É porque nem ela acredita nela mesma. Eu estou falando de pessoas que têm costumes demais de prometer, tá, irmãos? Não é a pessoa que, não, eu dou a minha palavra que eu vou cumprir. Então você deu a palavra, meu amigo, mova céu e terra, mas cumpra. Porque se você não cumprir, pode ter certeza, há retorno. O que você planta nessa terra é aqui que você colhe. Ok, queridos? Significa que no seu caminho pode aparecer pessoas que na hora de fechar um negócio, aquela semente da promessa que você fez, que você quebrou, a pessoa na hora vai lá e quebra também. Então você está para fechar um contrato de trabalho, um serviço, algo que vai ser bom para você, por conta de uma simples semente que você plantou lá atrás, você se prejudicou aqui. As portas se fecharam pelo fato de você ter prometido de boca e não ter cumprido. Então todas as nossas palavras têm um peso no mundo espiritual. Uma hora ou outra elas retornam para nós aqui no mundo físico. Tá lembrando que você tem 3 naturezas e você é composto de 2 que são espirituais. É apenas uma que é carnal, porque você é mais espírito do que corpo. Então todas as suas palavras ela tem um peso maior no mundo espiritual, muito maior, tá? E isso é refletido aqui no mundo material. Então, subtópico 2, nossa palavra deve ser sim ou não. Não tem que se contestar disso, tá? Como deve ser feito o nosso falar. Você tem que ser uma pessoa de uma palavra só. Subtópico 2, o sim e o não na vida de Paulo. Isso aqui, irmãos, é o que eu falei no início. Paulo, ele prometeu em Coríntios que ele ia, ele não foi. E alguns irmãos começaram a dizer que Paulo não tinha palavra. Era um cara que ele não era confiável, ele prometia e não fazia. E Paulo escreve uma carta se justificando, tá? Dizendo, não pude, porque o Espírito do Eterno me conduziu para um lado, Satanás também
atentou, enfim, ele vai dar a sua justificativa. Então muito cuidado com o que você fala. Não prometa demais, vá lá e faça, tá? Isso vai ser muito mais bonito para você. Subtópico 3. O que passar disso é procedência do mal, tá, gente? Do maligno. Como é o caso do que aconteceu em Coríntios, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e ações. Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar passando a divulgar rumores, fofocas e ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Subtópico 2, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Cuidado com fofoca, tá? Outra cuidado. Às vezes tem pessoas que falam demais, você escuta demais e quer passar o que muitas vezes você não foi lá e comprovou. Muito cuidado, porque, meu amigo, quando você escuta uma fofoca e você não verifica a fonte, certas vezes na procedência você sabe que a pessoa já é fofoqueira por natureza, porque pelos frutos se conhece a árvore. Aí você pega a fofoca da pessoa e passa adiante, você também está lançando uma semente sobre a terra, uma hora ou outra você vai colher. Por isso que às vezes no trabalho está um inferno, as pessoas ficam te entregando, porque lá atrás, sem você perceber, talvez você levou e trouxe, né? Você deu continuidade a uma coisa que você deveria ter ido verificar. Então verifique, gente. Verifique a fonte, verifique se o procedimento está correto. Se alguém está fofocando, você conhece a pessoa do outro lado, vai lá e tenta conversar. Olha, eu vi um rumor disso, isso é verdade. Então, faça a sua parte, se você quiser se meter, tá? Eu aconselho não se meter na vida de ninguém. Olhe para a sua. Eu não sei você, eu tenho muitos problemas para resolver. E demais, problemas na minha vida material, na minha vida secular, problemas nas minhas vidas emocionais, que é natural. Esse mundo é muita batalha. Espiritual na mente, que é todo dia a batalha é mental, tá? Eu tenho problemas demais para resolver do que estar olhando para a vida alheia, certo? Mas se é um irmão teu, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você quer defender, você escutou, vai até a pessoa e procura saber se é verdade. Isso se você quiser passar adiante para alguém, às vezes com familiar. Vou dar um exemplo prático que é você, tá? Um exemplo prático. Vamos dizer que alguém disse para você que a sua sobrinha, o seu sobrinho ou o filho de um grande amigo seu tá andando com pessoas que são viciadas, pessoas que não prestam, pessoas que estão fazendo mal. Então, qual é a sua atitude? É seu amigo, é seu irmão, o filho dele. Então, cara, rapaz, eu acredito que questão de caráter, você tem por obrigação de pelo menos verificar se a informação é verdadeira. Você chama a pessoa, pergunta, se a pessoa confirmar, aí eu lhe aconselho levar os pais da pessoa, porque os pais são os responsáveis, tá? Você chegar e dizer, tá acontecendo rumores, que tá acontecendo isso. Fulano, verifique se isso é verdade, porque seu filho pode estar entrando numa enrascada. Então, gente, isso sim é de Deus, tá? Isso não é... Porque você está tentando tirar alguém do buraco. Você está tentando tirar alguém do mau caminho. Então você está fazendo uma boa ação, ok? Eu não estou falando de fofoca, eu estou falando de você foi lá para resolver o problema e não para aumentar o nível de fofoca, pelo amor de Deus. Entenda as minhas palavras, em nome de Yeshua HaMashiach. Subtópico 3, honestidade com nossas palavras. A palavra honesta, honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. No hebraico o termo é yashar, né? Quase yaushar, né? Que é o verdadeiro nome do Senhor Jesus em hebraico. Eu pronuncio Yeshua HaMashiach porque é em aramaico. Lembre-se que na cruz do Calvário, Jesus, as últimas palavras dele foi em aramaico. Eli, 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 lama sabachthani. Existe um sentido do Senhor Jesus ter falado, as palavras em aramaico. Os sábios falam, tá? Os sábios cristãos, os rabinos messiânicos convertidos ao cristianismo atual, eles falam que o nosso Mashiach, né, que é o Messias, ele costumava orar em aramaico. Isso eu estou falando de rabinos sábios que afirmam essas palavras. Mas naquela época, como o mundo falava grego koiné, então eles falavam muito também hebraico e aramaico. Então,
as falas, as nomenclaturas, o nome do Senhor Jesus nos registros antigos tá como Yeshua ou Yahoshua. Eu vou trazer um tutorial falando isso com os irmãos, tá? Então, versa, ok, as igrejas, os pais da igreja primitiva, como Flávio Josefo, que era assim que Pedro, Tiago, João chamava, Yehoshua ou Yeshua, tá? Yeshua Hamashia, que significa Jesus o Messias. Aí foi transliterado esse nome para o nome Jesus. E lembre-se de uma coisa, que a letra J, ela tem apenas 500 anos, ela é da idade do Brasil. Então, no alfabeto hebraico, nem no grego, nem no aramaico, não existe a palavra J, não existe José, não existe Jeremias, o J é o IE, tá? Foi modificado, certo? Por isso que chama de Yeshua. Esse é o verdadeiro nome do nosso Mashiach, do nosso Messias. Em outra oportunidade eu trago isso para os irmãos, mas só para título de conhecimento. Bom, subtópico 3 diz assim, ó: as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Então, irmão, o peso do que você fala é do teu dia a dia. Isso é um resumo. Amém? A conclusão: devemos viver nesse mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos ou desnecessários que buscam fundamentar as conversas do dia a dia, principalmente do dia a dia, pelo Cristo, na cruz do Calvário, crucificado e ressurreto. Queridos, cuidado, não jura. Tem gente que tem uma mania de tudo estar jurando. Então, cuidado. Hoje nós vivemos uma era em que é comum mentir, tá? As pessoas estão, é normal. Gente, cuidado, suas palavras têm poder. Você fala, você move 2 dimensões do mundo espiritual. Vai voltar pro teu material, o teu secular. Escuta o que eu estou te dizendo. O que você fala, o que você age aqui, vai refletir no teu futuro. Cuidado. Ok, queridos? Queridos, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like. Irmãos, eu tenho certeza em Cristo Jesus que o Eterno vai te abençoar. Uma outra pontuação. Renato, você falou que o verdadeiro nome de Jesus é Yeshua Hamashia. Quer dizer que é proibido falar o nome de Jesus? Não, irmãos. Não, tá? Isso foi uma tradução para o nome Jesus. O nome Jesus tem poder. Tem poder. Cura, batiza, transforma, liberta demoniado. Pode ter certeza. Estou dizendo que o verdadeiro nome, como os discípulos chamavam, era Yeshua. Renato, eu posso continuar chamando Jesus? Sim, se no teu coração você está chamando Jesus de Filho de Deus, não tem problema. É o teu coração que ele te sonda. Mas se você preferir chamar pelo nome verdadeiro, tudo bem. Porque sabe o que acontece? É a mesma coisa que alguém me chamar de um apelido por muito tempo e eu tendo o meu nome verdadeiro chamado Renato. Então, de repente, as pessoas dizem, não, eu vou chamar ele agora pelo nome real dele, que é Renato. Ok, irmãos? Lembrando que nomes, eu vou trazer isso para os irmãos, nomes entre países, eles não se traduzem, tá? Não se traduz. Exemplo, Pedro aqui no Brasil é Peter nos Estados Unidos. Você não vai sair do Brasil com o nome de Pedro, chegar na alfândega, na hora de passar nos Estados Unidos para dizer, alfândega não, esqueci agora, na migração, e dizer, meu nome é Peter, e você vai preso, tá? Isso é falsidade ideológica. Lá Pedro é Peter, aqui Pedro é Pedro. Você sai do Brasil como nome Pedro, você chega nos Estados Unidos com o nome é Pedro. Você chegar na China é Pedro, em qualquer lugar do mundo é Pedro. Você tem que entender, é igual a Maria. Maria aqui é Maria, nos Estados Unidos é Mary. Você não vai sair daqui com o nome Maria e chegar lá, não, meu nome é Mary. Você nem entra, tá? De lá você fica, você é deportado. Nomes não tem tradução. Mas traduziram o nome do Messias. Traduziram para uma língua que fosse fácil a gente falar, que é Jesus. Mas o nome é Yeshua. Entre os judeus cristãos, cristianizados, eles falam entre eles como Yahusha. É uma outra situação que eu vou trazer para os irmãos. Mas lembra que no Antigo Testamento, o Eterno, ele tem vários nomes. E Davi foi um dos reis que mais deu nome para o Eterno. Jeová Nissim, Jeová Sabaote, Jeová Rafa, o Senhor é minha bandeira, o Senhor tem vários nomes, Adonai, Elohim. Então, o Eterno ele tem vários nomes, tá, gente? O nome verdadeiro do Eterno só será revelado quando a igreja, quando a igreja for arrebatada, quando acontecer o fim das coisas, tá?
E outra por na trago para os irmãos para não fugir da lição. Que o Senhor, o grande e o eterno, te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E até o próximo tutorial.